A Débora, eu sou mãe de 2 meninos, um de 5 anos e um de 1 aninho. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a experiência de ficar em casa cuidando das tarefas domésticas e dos meninos, sem a ajuda de uma pessoa, de uma funcionária, né? Sem a ajuda de uma empregada doméstica. Eu já estou há uma semana e 3 dias sem a ajuda da pessoa que vinha aqui em casa, que me ajudava. Eu estudo, então, para poder arranjar tempo para estudar, eu precisava da ajuda de uma pessoa. Mas a gente acabou precisando dispensar essa pessoa. E aí eu vou contar um pouquinho nesse vídeo as coisas que eu tenho observado sobre como fazer esse cuidado da casa e dos meninos de uma forma mais organizada, de uma forma mais suave. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma pergunta que sempre me causava muita angústia era: será que eu vou dar conta de cuidar da casa? Todas as vezes em que eu pensava em parar de trabalhar para ter mais tempo para ficar com os meus filhos, para ter mais tempo para cuidar da minha família, todas as vezes em que eu pensava que eu precisava parar, eu me angustiava pensando: mas será que eu dou conta de cuidar da casa? Tanta coisa, né? Todos os dias tem coisa suja para limpar e é um serviço que nunca tem fim. E eu ficava me perguntando: será que eu dou conta? Porque quando chegava o final de semana, quando eu trabalhava, que chegava o final de semana, eu não dava conta, né? Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Eu queria limpar a casa, eu queria lavar as roupas, eu queria lavar a louça, fazer comida, eu queria conseguir fazer tudo e ainda ao mesmo tempo cuidando de uma criança pequena, muito levada. E eu não dava conta, então isso me angustiava muito. Mas, na verdade, eu não dava conta porque eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu queria fazer tudo em um dia só. E queria que tudo se mantesse do jeito que eu tinha feito, né? E aí hoje eu percebo que é impossível você manter uma casa onde tem gente morando, onde tem gente que chega o tempo todo, que sai, né? É impossível se manter uma casa perfeita todos os dias. E assim, acredito que nem em um dia, né? Em algum momentozinho você vai manter, mas sempre com o movimento da vida, né? As coisas vão precisando, as coisas vão sendo tiradas do lugar, as coisas vão sendo usadas, então não tem como se manter uma casa perfeita no sentido de não ter nada sujo, de não ter nada fora do lugar. Impossível, né? E isso me angustiava muito. Teve um tempo em que eu estava nessa tentativa de manter a minha casa limpa e organizada enquanto eu trabalhava, na época em que eu ainda trabalhava e que eu tinha apenas um filho. Eu me lembro que eu passei um final de semana fazendo aquela faxina e eu me dediquei em manter a pia limpa. Mas o que eu pude perceber, eu não consegui, porque eu pude perceber que todas as vezes em que eu conseguia secar, chegava a hora de fazer alguma comida e aí sujava de novo, e aí lavava, e em seguida já tinha outra coisa, né? Alguém me pede um suco, alguém me pede um café, alguém me pede um lanche, aí chega a hora da janta e nunca tem fim. E eu me lembro que era uma guerra muito grande, né? Com a pia, de conseguir deixar a pia sem nenhuma louça. Porque quando não tinha louça para lavar, a louça suja, para lavar tinha louça secando, né? Então sempre tinha louça. E assim, falando sério, isso me angustiava muito. Porque eu ficava achando que eu não dava conta da minha casa. E eu queria muito dar conta da minha casa. Mas eu não conseguia manter ela perfeitamente, né? Da forma como eu imaginava que era necessário. Mas
Quando eu tive meu bebezinho, que hoje tem 1 ano, eu estava estudando e ainda continuo, eu faço mestrado. E aí, estudando em casa e com a pessoa que me ajudava aqui fazendo as tarefas de casa, eu pude perceber que ela seguia uma rotina. Ela chegava, ela fazia tal coisa e depois ia para outra coisa, depois ia para outra coisa. Eu ficava pensando, nossa, como ela consegue fazer tudo assim, deixar tudo organizado, como ela consegue? Mas ela só ficava um período do dia, né, na minha casa, aquele período, ela se dedicava somente a isso, né? Mas eu pude aprender um pouco observando ela, né? Uma coisa importante é a rotina. Quando a gente está em casa no final de semana e quem trabalha fora, que quer fazer as tarefas de casa no final de semana, ao mesmo tempo é o seu dia de descanso, é o seu dia de curtir os filhos, de curtir a família. Então, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Ou você descansa, ou você passeia, ou você curte a sua família, ou você vai se dedicar a cuidar da casa, né? O que a gente consegue fazer é algo para manter. Então, o que eu quero falar de principal nesse vídeo são algumas coisas que eu pude observar que eu acredito que é importante eu dar atenção a essas coisas para eu conseguir manter a minha casa minimamente funcionando, minimamente limpa para os meus filhos, o chão limpo para os meus filhos poderem brincar, a louça, a pia, né, de uma forma que eu consiga trabalhar fazendo a comida, né? Então, primeira coisa que eu percebi é que a gente não deve querer fazer tudo no primeiro dia, fazer aquela faxina de deixar a casa limpa e organizada em um dia. No primeiro dia, na segunda-feira, quando eu não tinha a ajuda da pessoa, né, que é da minha funcionária, que era minha funcionária aqui em casa, no primeiro dia me deu aquela vontade de sair limpando as coisas, mas não só limpando, de sair organizando. Então me deu aquela vontade de pegar aquela estante e tirar aqueles, sabe, dar aquela organizada na papelada, tirar aqueles papéis que não são mais úteis, que estão ali só acumulando poeira. Me deu aquela vontade de dar uma mexida nas roupas, de ver aquelas roupas que a gente não está mais usando, sabe, fazer aquela faxina de estralhe. E eu comecei um pouco disso. No fim do dia, eu não dei conta de tudo, né? Então ficou aquela coisa mal acabada. Eu mexi numa estante de papéis, ok, eu consegui tirar tudo da estante, mas eu não consegui voltar tudo para o lugar, porque da forma como eu queria fazer, eu queria categorizar as coisas e separar aquilo que não tinha mais utilidade. Isso levaria muito tempo. Isso não é limpeza, isso é organização. Quando você quer fazer limpeza e organização em um único dia, você não dá conta, você se cansa e você se frustra. Então, eu percebi que é mais importante, primeiro, eu começar fazendo a limpeza de manutenção, para o tempo que me resta, eu me dedicar a alguma organização, por partes. Então, primeiro, eu posso começar o meu dia limpando o chão, enquanto meu bebezinho está dormindo, eu posso limpar o chão, para que quando ele acordar, eu não fico preocupada de que, nossa, o chão tá sujo, como é que ele vai ficar brincando no chão? Eu já limpei o chão, então é uma preocupação a menos. E aí o tempo, quando você faz essa limpeza de manutenção, lhe sobra alguma parte do dia que você pode escolher o que fazer. E aí nessa parte do dia eu poderia fazer eu poderia fazer a organização dos papéis, eu poderia dar uma organização em gavetas, poderia me dedicar à cozinha nesse tempo que me resta. Então, não queira fazer tudo em um dia, né? Faça primeiro uma rotina
de manutenção da limpeza da casa, para que você consiga fazer algo a mais com o tempo que resta, porque senão você não vai dar conta do que você começou a fazer e ainda não fez o necessário. Aí vai ficar um monte de coisa acumulada. Outra coisa importante é não deixar para fazer a comida na última hora. Se na sua casa o almoço é às 11 e você vai deixar para fazer o almoço às 10h30, bem, eu tenho criança pequena, como eu já falei, né? Então eu preciso ficar parando de vez em quando para dar atenção a ele. Então, se eu não tivesse criança nenhuma, talvez bem organizada, com os temperos já cortados, já sabendo o que eu poderia fazer, com carne tudo já cortada, coisas preparadas, seria possível. Mas isso é uma organização que leva tempo, né? Mas eu acabei me dedicando a essas outras coisas e fui deixando a comida para fazer mais próximo do horário do almoço. E acabou que nos primeiros dias a gente foi almoçar muito tarde. Pense num estresse quando chega a hora do almoço, que os meninos estão com fome e você ainda está na cozinha tentando fazer comida, tentando terminar a comida, é muito estressante. Então cuide do almoço bem antes da hora, com tempo antes. É melhor você terminar o almoço faltando aí alguns minutos, né, para a hora de servir, do que você atrasar esse almoço. Você que tem filhos, né, é importante a gente ter cuidado de manter a hora das refeições. Criança não tem muita paciência para esperar e aí corre o risco de você acabar tendo que dar alguma bobagem para ele, enganar a barriga enquanto chega a hora do almoço, né? E aí você acaba dando algum biscoito para o seu filho e coisas que vão acabar atrapalhando na alimentação dele, né? Gerando maus hábitos. Então, uma coisa importante é cuidar da comida, né? Se ater ao tempo de preparar o almoço. Duas coisas, então, eu percebi que são fundamentais para que eu tenha menos estresse com essa dedicação à casa, com as atividades domésticas. Fazer a limpeza de manutenção. O que é essa limpeza de manutenção? Na minha casa, ela acontece de uma forma, vai depender da sua rotina. Aqui em casa, eu preciso manter o chão limpo por causa do meu filho que brinca no chão, coloca a mãozinha no chão, coloca a mãozinha na boca. Então, isso para mim é o que é fundamental, manter o chão limpo. Manter a mesa limpa, né, para as refeições, porque é muito chato você ter que ficar limpando a mesa na hora que vai ter a refeição, né? Você só deixa para tirar as coisas do café quando já vai perto de servir o almoço, fica aquela mesa cheia de coisas, ou fica aquela mesa na hora que você precisa usar, ela tá ocupada. Então isso é uma das coisas que atrapalha. Então também manter a mesa sempre ali, a mesa pronta para ser usada, né? E cuidar da comida, cuidar das merendas dos meninos, né? E do almoço. Isso são as coisas que eu percebo que é fundamental, porque se você conseguir manter isso, vai sobrar uma parte do seu dia para você fazer aquilo que você escolher fazer no dia, né? Então, se eu conseguir fazer isso durante a manhã, eu vou ter a tarde para poder fazer alguma outra coisa. Esses dias eu não tenho conseguido estudar muito, né? Porque eu tô nessa adaptação de organização para cuidar da casa. Então, sempre acaba ficando alguma coisa pendente. Então, se você cuida mais da casa, você corre o risco de acumular roupa suja. Se você se dedica mais à roupa, corre o risco de deixar a comida para depois. Então, é uma questão da gente poder observar a nossa rotina em casa. E cada casa tem a sua rotina, né? Vai depender do tempo que as pessoas
ficam em casa, do horário das refeições, da rotina das pessoas, né? Não adianta a gente querer seguir um protocolo, seguir uma rotina, digamos que dada por alguém, né? Então, observe a sua casa, faça a sua rotina. Porque às vezes a rotina de uma pessoa, quando você vai tentar aplicar na sua casa, ela pode não se adequar, e aí você pensa que aquilo não funciona, não serve, não funciona, mas não funciona para a sua rotina, né? Então, cada casa tem a sua rotina de funcionamento. Eu pude perceber essas duas coisas. E aí, eu quero deixar aqui uma mensagem de reflexão sobre esse cuidado com a casa. Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42, contam um episódio em que Jesus foi visitar a casa de duas mulheres. E aí eu vou ler aqui. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele estava ensinando. Aliás, ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então, chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Então, não adianta a gente ficar tentando dar conta da casa e esquecer daquilo que é principal, das pessoas que moram nessa casa com a gente. Não adianta a gente ficar aborrecida, tentando limpar tudo, lavar as roupas, e enquanto o seu filho está ali te pedindo um pouco de atenção, te pedindo para brincar com ele, você está ali atarefada, dizendo para ele que não tem tempo, dizendo para ele que precisa fazer isso, que precisa fazer aquilo, que é para ele, que é para o seu marido. Mas se você não tem tempo para estar com essas pessoas, né, com seu marido, com seus filhos, de que adianta você ficar tão preocupada de manter uma casa em harmonia para eles, sendo que a sua atenção, que é o que mais importa, você não pode dar para eles, você não dá. Então, existe uma coisa que é principal na vida. Cada dia que a gente vive, ele não volta. E as coisas que a gente faz só nos servem de aprendizado. Então, tudo aquilo que eu já fiz de errado, tudo aquilo que não funcionou, que não foi legal, não adianta ficar murmurando. O que eu posso fazer é olhar para trás e aprender com aquilo. Então, eu me lembro dos dias dos finais de semana, em que eu ficava aperreada com a casa e acabava que não era um dia legal. E muitas vezes eu ficava aborrecida porque eu pensava, só eu faço isso, só eu faço, vocês têm que me ajudar. Eu ficava pensando, poxa vida, meu marido tem que me ajudar também, a casa é dele também, né? Ele também suja. E às vezes dá vontade de dizer assim, por que você não lava sua roupa? Né? Me ajude também. Mas o fato é que todo esse trabalho, ele acaba gerando aborrecimentos na gente, e a gente acaba perdendo a melhor parte, né? A gente olhar em volta e ver que a gente tem uma casa, enquanto tantas pessoas não têm, que a gente tem uma família, tantas pessoas estão sozinhas ou estão longe da sua família, sabe? A gente tem filhos, quantas pessoas queriam ter filhos? Às vezes você olha ali para a parede rabiscado de giz de cera que seu filho fez ali um desenho e você fica chateada porque
sujou a sua parede, mas, poxa, pensa se não tivesse aquela criança para rabiscar aquela parede, a sua vida não seria a mesma. Então, por mais que cuidar da casa, esse trabalho doméstico seja cansativo, a gente não pode deixar de olhar para essas coisas, né, de que as pessoas para quem nós estamos fazendo, elas são mais importantes do que as coisas que nós estamos fazendo. Marta estava trabalhando duro para Jesus. Ela queria que Jesus estivesse confortável. Eu imagino que ela estava tentando arrumar onde eles iriam ficar para descansar, ter lençóis limpos, talvez, né? Pegar a água, deixar ali sempre a água para que eles pudessem tomar um banho. Eu fico imaginando que ela estava preparando comidas para que eles tivessem uma boa refeição. Ela estava fazendo tudo aquilo para eles, né? Mas ela estava aborrecida com todo aquele trabalho e acabava que a companhia de Jesus ela deixou de lado. Ela não estava desfrutando da companhia de Jesus. Ela estava fazendo tudo aquilo para Jesus, mas ela esqueceu o principal, que era desfrutar da companhia dele. Então, não adianta nada você estar super atarefada na cozinha, preparando comidas, tentando fazer um almoço especial para agradar seu marido, seus filhos, mas se você não está desfrutando da presença, da companhia deles. Às vezes eu fico na cozinha um pouco atarefada e quando eu vou servir a comida, às vezes eu nem me sento na mesa para comer junto com eles, né? Eu sirvo meu marido, sirvo os meus filhos, mas às vezes eu já deixo eles comendo e às vezes eu continuo na cozinha, ainda fazendo alguma coisa. E eu estou deixando muitas vezes de desfrutar da companhia deles, que é o principal, né? Às vezes você se preocupa de manter as roupas limpas e aí você fica na área de serviço lavando roupa, e os seus filhos te chamando para brincar, você está deixando de desfrutar da companhia deles, que é o principal, né? E todas as vezes, e eu me preocupo com uma coisa, todas as vezes em que eu estou fazendo alguma coisa e que o meu marido vai pro quarto com os meninos, lá tem uma TV, ele liga a TV para ficar um pouco com os meninos ali e ele me chama, agora é hora da gente ficar junto. Eu largo o que eu tô fazendo e eu vou. Às vezes não era minha vontade muito ir para lá porque eu queria terminar. Às vezes eu tô lavando roupa e meu marido me chama, tá na hora de vir. Às vezes é à noite, é hora de dormir, eu tô ali lavando roupa, os meninos, aproveitando enquanto os meninos dormiram, e aí eu vou lá para a área de serviço tentar lavar a roupa. E ele me chama, tá na hora de dormir, vem pra cá. E eu paro, deixo de lavar roupas, né? Mesmo que ainda tinha roupas para lavar, eu paro e vou pra lá, para desfrutar da companhia dele. Porque através da Bíblia eu entendi que isso é o mais importante. O mais importante não é aquilo que você está fazendo para aquela pessoa, mas é você estar com a pessoa, desfrutar da companhia da pessoa é o mais importante. Então, o que você faz em casa para os seus filhos, para o seu marido, o mais importante não é a casa limpa, não é a comida que você faz, as roupas limpas. Isso é bom, mas o mais importante é desfrutar da companhia deles, né? Não ser ausente da companhia deles porque você sempre está ocupada com as coisas de casa. Então, pare um pouco. Deixa um pouco, não tem problema a casa ficar um pouco bagunçada, não tem problema a louça ficar ali na pia esperando, né? Você precisa terminar logo de lavar a louça, não tem problema a louça ficar ali esperando enquanto você vai um pouquinho assistir um filme com seu marido, ou então enquanto você senta no chão e vai brincar com seus filhos e vai conversar com seu filho. Às vezes você pode ter a sensação de que você está perdendo tempo, no sentido de que tem tanta coisa para eu fazer, eu não posso ficar sentada aqui no chão brincando, não posso, porque tem tanta coisa para fazer. Eu não posso ficar aqui assistindo um filme,
com meu marido. Não posso porque eu tenho tanta coisa para fazer. Se lembre que o tempo passa. Cada dia vai passando e não volta mais. E o que a gente tem de mais importante é desfrutar da companhia dessas pessoas, né? É isso que eu tenho percebido, e isso tem me aliviado, né? Agora eu não fico mais tão estressada com a pia, porque tem louça ali, eu não consegui dar conta de deixar ela sem louça nenhuma, sequinha. Eu não fico mais tão preocupada, porque depois eu lavo, né? Daqui a pouco eu lavo, eu posso parar, eu tenho essa liberdade de parar. Eu não preciso mais me estressar de dar conta de tudo, né? Porque o mais importante é eu desfrutar dos meus filhos, do meu marido, da minha vida, né? Isso é o mais importante. É isso que eu tenho aprendido. Eu pretendo dar uma continuidade a esse assunto, né? De cuidar da casa sem a ajuda de uma pessoa. Com tudo que eu tenho observado, com tudo que eu tenho aprendido, com a minha experiência, né? Lembrando que os vídeos que eu tenho feito aqui são apenas a minha experiência, né? Eu espero ter ajudado, ter contribuído com a sua reflexão aí sobre essa vida de cuidar da casa, de cuidar da família, né? E é isso. Fico por aqui.